Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre a racionalização de denominadores. Eu sou o professor Alberto Alvino e nessa aula hoje, pessoal, é muito importante, se você ainda tiver dúvida sobre a potência, sobre a radiciação, que você volte nos vídeos e dê uma olhadinha nesses vídeos que eu postei no YouTube aí, tá certo? Beleza? E outra coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você gostar dessa aula, deixe seu like, tá certo? Nos comentários, deixe seu nome e a turma, tá ok? E para que nós possamos estar vendo quais são os alunos que estão participando, que estão frequentes aí, pessoal. Beleza? Então vamos lá à nossa aula. Bem, pessoal, racionalização de denominadores. Beleza? Vamos ver o que isso significa. Então, racionalização, gente, é o processo de transformar uma fração de denominador irracional em uma outra fração equivalente de denominador racional. Então, muitas vezes aí nós estamos resolvendo alguma questão e nessa questão a gente se depara com a raiz no denominador, gente. A gente não pode deixar isso aí. A gente vai ter que racionalizar. Tá? E como é que a gente faz isso, professor? É o que nós vamos aprender nessa aula de hoje. Tá? Então, vou pegar aqui um exemplo para vocês. Nós temos aqui 3 raiz quadrada de 5. Então, pessoal, para eu tirar essa raiz quadrada de 5 aqui, que não pode ficar, nós temos que usar o processo chamado de racionalização. Beleza? Mas antes de eu explicar aqui como é que a gente vai racionalizar, vamos vir aqui para o cantinho para nós vermos algumas propriedades aqui da radiciação. Tá? Por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, pessoal. Tá? Aqui é uma propriedade que nós vamos aplicar. Vocês podem observar que o índice é o mesmo, é 2, né? As duas são raízes quadradas, certo? Existe uma propriedade aqui, né? A radiciação, onde, quando o índice é o mesmo, eu posso escrever em um radical só. Então fica raiz quadrada de 5 vezes 5. Né? E 5 vezes 5, pessoal, é raiz quadrada de 25. Né? E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, pessoal, aqui é um processo que a gente vai estar utilizando para tirar a raiz. Né? Então, para tirar essa raiz, basta multiplicar ela aqui por raiz quadrada de 5. Só que eu não posso, do nada, aparecer aqui com a raiz quadrada de 5. Se eu vou multiplicar aqui por raiz quadrada de 5, eu tenho que multiplicar o numerador também, para manter a equivalência, certo? Então, se eu vou multiplicar embaixo, eu também tenho que multiplicar em cima. Aí sim, eu mantenho a minha equivalência, né? Então, beleza. Só que se eu vou multiplicar lá em cima, gente, ó, 3 vezes raiz quadrada de 5, vai ficar isso aqui. E aqui embaixo, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, vai dar 5, como vocês viram ali, no cantinho aqui, tá? Vocês podem observar aqui no canto. Então, multipliquei aqui, deu 5, né? Foi todo aquele processo lá, beleza? E o meu objetivo foi alcançado. Vocês podem ver que no meu denominador não existe mais raiz. Ah, professor, mas tem no numerador. No numerador pode ter, sem problema. Onde não pode ter a raiz é aqui no denominador, né? Então, pronto. Esse é o processo de racionalização. Então, eu racionalizei. Bastou eu multiplicar aqui por raiz quadrada de 5. Certo? Vamos a um outro exemplo? Então, vamos pegar aqui. Eu tenho aqui 5 raiz quadrada de 3. Então, pessoal, como nós vimos aí no exemplo anterior, tá certo? Para eu sumir com essa raiz, aqui, essa raiz quadrada, basta eu multiplicar por raiz quadrada de 3 em cima e embaixo. Correto? E é isso que eu vou fazer. Vou multiplicar pela raiz quadrada de 3, para observar que é a raiz quadrada, de 3 em cima e embaixo. Né? Então vamos lá. Multiplicando, eu vou ter em cima 5 raiz quadrada de 3 e embaixo vai ser raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, vai ser raiz quadrada de 9. Né? Porque 3 vezes 3, 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Sumiu com a raiz. Então, ficou 5 raiz quadrada de 3 sobre 3. Racionalizei a minha fração.
né? Um outro exemplo, ver se vocês estão entendendo. 10 raiz quadrada de 6. Então aqui, pessoal, vou multiplicar por qual raiz? Raiz quadrada de 6. Correto? Então tá lá, raiz quadrada de 6 em cima e raiz quadrada de 6 embaixo. Beleza? Então tá aqui, minha gente. Então, em cima vai ficar 10 raiz quadrada de 6 e embaixo dividido por 6. Por que por 6, professor? Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, que dá 36, e raiz quadrada de 36 é 6, ou seja, corta a raiz. Beleza? Professor, acabou aqui? Não, aqui como vocês podem observar, eu posso simplificar aqui, ó. Posso dividir aqui por 2, né? E posso dividir aqui por 2 também. Beleza? Então, dividindo aqui por 2, eu vou ter, olha lá, dividindo 10 por 2, né? Eu vou ter 10 dividido por 2, 5, e 6 dividido por 2, 3. Então, pessoal, eu vou ter 5 sextos, 5 raiz de 6, dividido por 3. Certo? Então, essa vai ser a minha fração. Professor, toda vez eu vou ter que simplificar quando puder? Sim. Toda vez que puder simplificar, assim que simplificar. Tá certo? Aí você pergunta, professor, você só passou exemplo com raiz quadrada, mas e quando for uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz que não seja quadrada? Vamos ver? Então vamos aqui, mais exemplos. Então aqui eu tenho 2 raiz cúbica de 5. Bem, agora aqui não é mais a raiz quadrada, né? Vamos ver aqui, pessoal, no cantinho aqui. Entendeu? Bem, pessoal, quando não for a raiz cúbica, a raiz quadrada, o que acontece? Eu vou ensinar um métodozinho para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui? Raiz cúbica e o índice é quanto? 1, né? Tá certo? O índice é 1. Então, o que acontece aqui, gente? Nesse caso, você vai fazer o quê? Você vai fazer o índice da raiz menos o índice do seu radicando aqui, ó. 3 menos 1. Para você saber qual é o número que você vai colocar aqui, ó. Ó, tá vendo o expoente desse 5? Para você descobrir o expoente dele, porque o seu objetivo é o que, gente? É tirar a raiz. Correto? Só que você tem que saber qual que você vai multiplicar aqui, né? Então você vai fazer 3 menos 1, 2. Então tá vendo por que tem um 2 aqui? Porque você vai fazer... Porque quando você for multiplicar aqui, ó, 5 ao quadrado vezes 5 vai dar 5 ao cubo. Não é? Vai ficar 5 ao cubo. Então, pessoal, você vai poder tirar da raiz. Então, aqui nesse caso, você tem que fazer raiz cúbica de 5 ao quadrado. Mas por que é 5 ao quadrado? Porque você vai subtrair 3, que é do índice da raiz, menos 1, que é o expoente aqui, ó. Tá certo? Aí você vai multiplicar 2 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é igual, né, a 2 raiz cúbica de 5 ao quadrado dividido por 5. Tá? Vou colocar bem aqui para vocês entenderem melhor. Olha só. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5. Se eu multiplicasse apenas por raiz cúbica de 5, né, eu iria ter raiz cúbica de 5 ao quadrado. Né? Iria sair da raiz? Não iria. Quando eu faço raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, eu vou ter 5. Por quê, gente? Se eu colocar aqui num radical só, eu vou ter a raiz cúbica de 5 ao cubo. Então, o meu objetivo aqui, gente, é tirar da raiz. Então, eu vou multiplicar por este daqui, ó, pela raiz cúbica de 5 ao quadrado. Tá vendo? E como é que eu obtive esse 5 ao quadrado? Eu subtraio 3 menos 1. Ok? 3 menos 1. Aí eu obtenho o resultado que eu quero. Tá certo? Vamos ao outro exemplo aí, gente.
Vamos ao outro exemplo e a gente, para vocês memorizarem melhor, tá certo? Por exemplo, 7 dividido pela raiz sexta de 3 ao quadrado. Então tá aqui. Qual o valor, a raiz que eu vou estar multiplicando? Vou estar multiplicando 6 menos 2. Então 3 vai ter que estar elevado a quanto? 6 menos 2. 3 vai ter que estar elevado a raiz sexta, né? Continua 3 elevado a 4. Tá vendo? Por que 4, gente? Porque eu fiz 6 menos 2. Certo? Como eu fiz 6 menos 2, ó, raiz sexta de 3 elevado a 4. Em cima e embaixo. Beleza? E aqui vem. Multiplicando eu vou ter 7, que multiplica a raiz sexta de 3 a quarta. E embaixo eu vou ter apenas o 3, normal, tranquilo. Beleza? Tranquilinho, gente? Então vamos para o próximo exemplo aí. Então, para nós finalizarmos aí, gente, nós vamos ter aqui esse caso onde eu tenho uma soma de duas raízes. Tá? Então, 7 dividido por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Bem, pessoal, nesse caso aqui eu vou multiplicar pelo conjugado deles. O que é o conjugado? Se aqui está mais, pessoal, eu vou multiplicar por menos. Se aqui fosse menos, eu iria multiplicar por mais. Tá? Como assim? Menos, mais? Eu não entendi. Não, olha só. Como aqui é mais, eu vou multiplicar pela raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 3. Tá? Se aqui fosse mais, eu iria fazer o contrário. Eu multiplicar, se aqui fosse menos, eu iria multiplicar pela raiz quinta, ou raiz quadrada de 5, menos, mais, né, a raiz quadrada de 3. Tá? Então, eu vou só trocar o sinal. Beleza? Eu só troco o sinal. E quando eu faço isso, em cima eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a propriedade distributiva. Certo? E embaixo? Embaixo é o quadrado da diferença. Olha só como é que vai ficar. Em cima vai ficar 7 que multiplica raiz quadrada de 5 menos 7 que multiplica a raiz quadrada de 3. E embaixo, a raiz quadrada de 5 ao quadrado menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Tá? Ou seja, em cima não vai alterar, porque não tem mais como fazer nada. Embaixo eu vou ter raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. Beleza? Em cima continua. E embaixo vai ficar tudo dividido por 2. Beleza? Essa é a forma que eu racionalizo nesse caso aí. Bem, pessoal, qual é a dica que eu dou para vocês? Pratiquem isso aí, tá certo? Esses são os casos de racionalização, tá? Eu vou estar postando logo mais alguns exercícios e essa semana ainda eu coloco a correção de todos os exercícios anteriores, tá? E posto a desse aí, tá, beleza? Bem, se tiverem alguma dúvida, vejam os vídeos de potência, de radiciação, tá? Revejam os vídeos, tá ok, gente? E até mais, beleza? Não esqueçam de colocar o nome de vocês nos comentários, as dúvidas, tá? E revejam os vídeos. Vão praticando. Uma boa aula. Até mais.